Olá, bom dia! Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 20 de abril, véspera de feriado prolongado. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Demissão de Gonçalves Dias dá força ao movimento de extinção do Gabinete de Segurança Institucional no governo. STF forma maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Nos destaques internacionais, a expectativa é pelo anúncio da Casa Branca para a liberação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. E ainda, Homem-Aranha francês escala edifício em Paris em protesto contra a reforma da Previdência. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, vai ser o chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional. Ele assume no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo após a divulgação de imagens do dia 8 de janeiro. Ele é o primeiro-ministro a deixar o governo no terceiro mandato de Lula. Vamos ver. O secretário executivo interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, vai ter a missão de concluir o pente fino no órgão após a demissão do ex-ministro general Gonçalves Dias. Capelli é um nome de confiança do ministro da Justiça, Flávio Dino, e atuou como interventor na segurança pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Ele exerceu o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça. Auxiliares do presidente Lula afirmam que ainda há militares no GSI que não são da confiança do governo. Parte deles já estava no órgão quando o gabinete era chefiado pelo general Augusto Heleno. Após o ato golpista do dia 8 de janeiro, o Palácio do Planalto iniciou um processo de substituição gradativa dos militares do GSI. Até aquele momento, poucas trocas haviam sido feitas. Nos bastidores em Brasília, há o comentário que uma das maiores falhas do general Gonçalves Dias foi não ter substituído os militares de postos chaves no GSI logo nos primeiros dias do governo, o que contribuiu para a invasão ao Palácio do Planalto. O ministro deixou o cargo no mesmo dia em que vídeos que estavam sob sigilo por fazerem parte do inquérito policial foram divulgados. As imagens mostram o general e outros funcionários da pasta dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes. Em nota, o GSI afirmou que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança para concentrar os manifestantes no segundo andar, onde, após a chegada de reforços do pelotão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, os golpistas foram presos. O gabinete afirmou ainda que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas e, se condutas irregulares forem de fato comprovadas, os autores vão ser responsabilizados. E essas imagens que nós vimos agora, reveladas pela CNN, podem fazer a Câmara instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o que aconteceu nesse dia 8 de janeiro. Mas a preocupação é que essa análise poderia atrapalhar o andamento no Congresso de pautas consideradas vitais para Luiz Inácio Lula da Silva, como a nova âncora fiscal e a reforma tributária. Parlamentares próximos do presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que, diante do ocorrido, é muito difícil que a aprovação aconteça até o dia 10 de maio, como o líder havia prometido. O professor de Ciências Políticas, Manuel Furriela, comenta agora sobre esse assunto. A saída do general Gonçalves Dias do governo Lula demonstra que este governo ainda está se estabilizando, se consolidando. Além disso, a sua saída ajuda a alimentar a criação de uma CPI sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. Essa CPI havia sido descartada por atuação forte de políticos ligados ao governo, imaginando que todo tipo de CPI, quando se inicia, faz com que haja um processo de movimentação política e que os resultados sejam sempre imprevisíveis. Essa CPI também poderá prejudicar a votação de importantes pautas do governo. A que é mais urgente
e que ainda necessita ser organizada é a votação do arcabouço fiscal. Não há propriamente uma relação entre a CPI e a aprovação ou não do arcabouço, mas há sim uma movimentação política a favor da CPI que poderá prejudicar a tramitação, a movimentação a favor ou contra propriamente o arcabouço, ou seja, todos os debates e votações necessárias para que haja uma análise do projeto e para que ele esteja em vigor a tempo de substituir o teto de gastos, ou seja, a tempo de que o governo ainda este ano comece a organizar-se financeiramente para implementar as suas políticas públicas. Dessa forma, qualquer movimento político que traga todo um tipo de processo com que todos os parlamentares estejam envolvidos com a agenda da CPI prejudica outras votações, além do arcabouço também a votação da reforma tributária. E ainda falando sobre os desdobramentos dos atos do dia 8 de janeiro, com 6 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos ataques à Brasília do dia 8 de janeiro. 4 ministros ainda precisam apresentar seus votos no sistema eletrônico do Supremo. O prazo vai até a próxima segunda-feira. E na próxima semana, uma segunda leva de denúncias deve começar a ser julgada. O voto do relator Alexandre de Moraes foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Os outros 4 ministros, André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber e Luiz Fux, ainda precisam apresentar seus votos no sistema eletrônico até o dia 24. Ainda cabem recursos contra o recebimento das denúncias. Na sequência, devem ser abertas ações penais com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas, além de interrogatórios dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos. Os réus vão responder por crimes como associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Desde o ataque, a PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos. Durante a invasão, no dia 8 de janeiro, foram depredados o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, num ataque à democracia sem precedente na história do Brasil. Naquele dia, foram quebradas vidraças, imóveis, obras de arte e objetos históricos foram danificados, assim como documentos. O prejuízo é calculado em mais de 26 milhões de reais. E o presidente Lula participou nesta quarta-feira da cerimônia de comemoração do Dia do Exército. Na oportunidade, o comandante da tropa, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, destacou a importância de um exército apartidário e imparcial e que tenha fé na democracia brasileira. A gente confere mais informações com a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Em um aceno às Forças Armadas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhou nesta quarta-feira a cerimônia em comemoração aos 375 anos do Exército Brasileiro. O presidente acompanhou o desfile das tropas e o ato de condecoração de membros das forças. Lula estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e não fez uso da palavra. Apenas o comandante do Exército discursou aos presentes. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva destacou que é necessário uma tropa apartidária e imparcial, que defenda a pátria e tenha fé na democracia. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. A força agradece a seus bravos soldados da ativa
e veteranos, pelos sacrifícios e pelos desafios ultrapassados. Prossigamos confiantes no futuro glorioso reservado ao Brasil. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o general disse que é contra a filiação política e a candidatura de militares para cargos eletivos. Afirmou que não tem nada contra quem se candidatou, mas, segundo suas palavras, se o camarada quer ser político, que mude de profissão. Devido ao constante aumento de casos de furtos e roubos e muita violência aqui na região central da cidade de São Paulo, muitos estabelecimentos fecharam as portas, tanto pela queda do movimento quanto pelo medo. Só na primeira semana de abril, a polícia registrou quase 400 ocorrências. Depois que uma farmácia e um mercado foram saqueados por dezenas de dependentes químicos no começo do mês, o policiamento até aumentou, mas não inibiu que mais crimes acontecessem. A teoria é a de que as ações para tentar acabar com a Cracolândia, que tiveram início em maio do ano passado, fizesse com que os dependentes acabassem se concentrando no centro, o que pode ter contribuído para o aumento das ocorrências. De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, de acordo com o sindicato que representa o setor de restaurantes, por exemplo, 40 estabelecimentos fecharam as portas na região. A incidência da violência afastou os clientes. O governo de São Paulo disse que aumentou o policiamento na região em 30% e criou recentemente uma ferramenta para acompanhar e monitorar semanalmente a quantidade de crimes. Entre os dias 3 e 9 de abril, foram 392 furtos e roubos. Na semana seguinte, caiu para 319. Ainda assim, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o problema no centro de São Paulo também é social, tendo a necessidade de pôr em prática ações integradas de segurança e saúde. Mas, enquanto isso, quem trabalha ou mora no centro de São Paulo tem que criar estratégias para tentar evitar ser alvo dos criminosos, como não pegar no celular e tirar qualquer objeto de valor que possa estar em evidência. E veja a seguir, Joe Biden deve anunciar hoje a liberação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. E ainda, Homem-Aranha francês escala edifício em Paris em protesto contra a reforma da Previdência. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta quinta-feira para você. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar hoje a liberação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Esse fundo foi proposto pelo governo brasileiro durante a COP12, a Conferência Mundial do Clima, em 2006, e só foi criado efetivamente no dia 1º de agosto de 2008, durante o segundo mandato do presidente Lula. Vamos ver. Em reunião online prevista para as 9h30 da manhã no Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai anunciar a solicitação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia para os próximos 5 anos. A reunião terá a presença do presidente Lula. Ainda é necessário a aprovação do Congresso para a liberação dos recursos. Quem também deve anunciar investimentos é a U.S. Development Finance Corporation. Estima-se o valor de 50 milhões de dólares, que ajudaria a mobilizar $1 bilhão para apoiar a restauração de quase 300 mil hectares de terras degradadas no Brasil, Uruguai e Chile. A proteção da floresta é essencial para que seja possível atingir o objetivo do Acordo de Paris, de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Olha só, o Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, busca a contribuição voluntária, ou seja, doações para a prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, assim como conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. E o presidente da França, Emmanuel Macron, foi fortemente vaiado nesta quarta-feira durante uma visita a uma cidade da Alsácia,
onde buscava defender o seu plano de 100 dias para superar a crise provocada pela impopular reforma da Previdência. E nos subúrbios de Paris, um protesto inusitado chamou a atenção de quem passava em frente ao Tour Alto, um arranha-céu de 38 andares. Vamos conferir que imagem foi essa que chamou tanta atenção. Quando alguém está nervoso, bravo, estressado, dizemos que essa pessoa está prestes a subir pelas paredes. A expressão nunca fez tanto sentido como nesta quarta-feira, quando Alain Robert, o Homem-Aranha francês, encarnou o sentimento de boa parte dos franceses. O alpinista urbano subiu o Tour Alto, um arranha-céu de 38 andares nos subúrbios de Paris, para protestar contra a reforma da Previdência impulsionada pelo governo do presidente Emmanuel Macron. Na verdade, o que eu gostaria de dizer ao senhor Emmanuel Macron é para descer a terra. E para descer a terra, vou subir lá em cima sem seguro para explicar a ele que, de fato, aqui, eu, aos 61 anos, devo continuar vivendo. Eu tenho uma criança que tem 8 anos de idade e eu tenho um amontoado de custos. A mais de 500 quilômetros da capital francesa, na pequena cidade de Célestat, na Alsácia, Macron foi recebido com vaias e gritos que pediam a renúncia do presidente francês. Sim, eu gritei e disse que vamos lutar para poder nos aposentar aos 60 anos e que os franceses, como todo o povo francês, continuarão a mostrar nosso descontentamento. Faz 3, 4 anos que toda vez que ele toma uma posição ou o que quer que seja, é pior. Ele irrita as pessoas, Desde janeiro, a reforma da Previdência, aprovada por decreto e promulgada no último sábado, provoca os maiores protestos sociais contra uma reforma social em 3 décadas na França. Na segunda-feira, o presidente delimitou o prazo de 100 dias de apaziguamento, unidade, ambição e ação para superar a atual crise política e social e engatar sua reeleição com novas medidas sobre as políticas de migração, educação e saúde. Um bebê conseguiu a façanha de invadir um dos locais com o maior esquema de segurança do mundo, a Casa Branca, lar do presidente norte-americano Joe Biden. Apesar da invasão, a ação do pequeno não durou muito tempo. Vamos ver. O menino conseguiu se espremer pela cerca de metal e invadiu o lado norte da Casa Branca. Mas assim que tocou o chão, os sistemas de segurança acionaram instantaneamente os agentes do Serviço Secreto. Então, os oficiais da divisão uniformizada do Serviço Secreto dos Estados Unidos correram para pegar o menino e devolvê-lo para seus pais, que estavam do lado de fora. Os responsáveis foram brevemente interrogados por policiais no próprio local e, na sequência, liberados. Durante a operação, o acesso ao complexo da Casa Branca chegou a ser brevemente restrito. Essa foi a primeira invasão bem-sucedida no complexo desde que a cerca dobrou de altura para cerca de 3,96 metros, devido a uma série de violações de segurança nos últimos anos. Apesar de alta, ela tem um vão de 13 centímetros entre as estacas, espaço suficiente para o bebê ter acesso à casa. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!